Eu acordei hoje com vontade de pregar num texto em João 21, quando Pedro pergunta a Jesus: e quanto a este? E aí eu fiquei com aquele calor no coração. Aí, logo depois, eu vi uma cena que me remeteu para uma outra imagem do Evangelho. Eis que eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. E meu coração de novo estrondou todo. E eu falei, é sobre isso que eu vou falar. Tantas coisas poderosas a respeito desse assunto. Mas quando eu vinha, um pouco antes de sair de casa com a Adriana para cá, o coração andou numa outra direção e eu nunca desobedeço às direções das inclinações da intuição espiritual dentro de mim. E eu tinha acabado de assistir um documentário sobre a vida do Wilson Simonal. Eu não sei quantos aqui lembram do Wilson Simonal, só as pessoas mais antigas. Mas quem tiver a coragem de ter uma memória mais antiga, levante uma das mãos para eu ter. Wilson Simonal. Isso aí, a gente vê que é de uma certa cabeça branca para cima. E ele foi um grande sucesso nos anos 60, início dos anos 70. Ele chegou a ser pau a pau em termos de popularidade com o Roberto Carlos. Na década de 70, em 1970, quando o Brasil ganhou o tricampeonato, ele virou quase um mascote da seleção brasileira e caiu até, inclusive, numa anedota que o Pelé preparou junto com os outros jogadores e o Zagallo, porque a seleção precisava e podia ainda chamar mais um jogador para inteirar o time. Eles estavam na dúvida se chamavam Rogério, ponta-direita do Botafogo, que era um exímio ponta-direita, jogava com o Jairzinho. Então, tudo a ver. No entanto, o que aconteceu é que eles falaram, não, o time está ótimo do jeito que está, os reservas que a gente tem são bastante. Vamos fazer uma brincadeira aqui com o Simonal. Aí o Pelé falou, Simona, o Zagallo está querendo não chamar o Rogério e te escalar para ficar na lateral direita, no banco da seleção. O que você acha? E ele, que jogava às vezes uma bolinha assim, parca, pífia, com os amigos, inclusive com o Pelé, falou, eu estou dentro. Lá na Copa do México. Aí o Zagallo disse, então vamos fazer um treinamento de 2 toquinhos amanhã, 2 toques, para ver como é que está a tua habilidade. Aí quando chegou lá, e ele, coitado, todo desengonçado, o pessoal caiu todo da gargalhada, falou, pô, Simonal, a gente só queria saber até onde a tua presunção, teu narcisismo ia. Então você acreditou mesmo que você podia? Conclusão, ele tinha episódios hilários como esse, mas o Pelé dizia que quando chegou ao México, aquela multidão inteira correndo, todo mundo queria o Pelé, mas tinha uma multidão expressiva que dizia, a gente fala contigo daqui a pouco, Pelé, primeiro a gente quer a assinatura ali do Simonal, de tão popular que ele tinha se tornado, inclusive no México, naquele que foi o tricampeonato da seleção brasileira. Pois bem, esse cara fez um sucesso enorme, mas era o auge da ditadura militar, do governo Médici, com muita gente desaparecendo aqui e ali. E aí vem o que ele mesmo tinha declarado numa coletiva de imprensa, que a coisa que mais o assombrava era a capacidade que o sucesso tinha de fazer qualquer pessoa ficar deslumbrada. E aí perguntaram, você
está sofrendo disso? Falou, estou deslumbrado, é muito sucesso, é muito carro importado, é muito luxo, é muito tapete vermelho, aonde eu vou, e é um negócio que o negão aqui não tinha a menor ideia de que iria acontecer com ele, e tinha memórias da pobreza preta dele, com extremas dificuldades de sobrevivência, e ao mesmo tempo ele era um cara cheio de bossa, de manha, e cheio de mulheres bonitas. Ele foi um cara que fez o nome dele. Naquele tempo, o Rio de Janeiro era literalmente o cartão de visitas do Brasil. Ele cantava nos festivais, no Maracanãzinho, em tudo que é lugar. E no festival, que quem é idoso também assistiu, eu estava lá e assisti, ele nem concorreu com uma música, mas no meio do festival ele fez um show, e o show praticamente acabou com o festival inteiro, de tamanha era a capacidade de magnetismo que ele tinha de colocar todo mundo na mão. E foi impressionante e chocante mesmo. Mas aí, nesse deslumbre, aconteceu algo que poderia ter sido en passant e corriqueiro, mas ele falou uma bobagem, que os muitos inimigos que ele já tinha granjeado por variadas razões, e o brasileiro é autofágico, quando uma pessoa aparece muito no Brasil, ela precisa se preparar, porque dentro de algum tempo ela vai ser veementemente cortada, tragada, engolida, devorada. O brasileiro, mais do que muitos povos que eu conheço no planeta, tem essa autofagia extraordinária. É como jogo de vôlei. Eles levantam, para depois cortar. Pá! E cortar de cima para baixo, não dar escape, acabar, alienar, botar no refrigerador e, se possível, fazer você uma memória parca, longínqua, fantasmagórica e inexistente. E eu já vi, no espaço da minha vida, que não é tão longeva assim, mas já vai para 70 anos, muito intensamente vividos e de olhos bem abertos e dentro das entranhas de processos nacionais para todo lado, eu já vi de todos os modos e de todas as formas. Aí eu fiquei meditando na história do Simonal, como ele se entregou à bebida e sofreu uma miséria, não soube lidar com o catastrofismo daquilo que, numa bravata, ele acabou criando contra ele mesmo, que foi a acusação de que ele era um entreguista, que trabalhava para o DOPS, que era o órgão mais abominado pela sociedade brasileira semilúcida, pelo menos, porque eram os que prendiam os filhos, os jovens, os universitários e acusavam todo mundo de comunista. Bastava ser universitário que você era comunista, bastava gostar de ler que você era comunista, bastava qualquer besteira, você era comunista. É como hoje em dia, só não prendem. Mas se você for generoso, misericordioso, compassivo, bondoso, gostar de justiça, for propenso a ajudar o fraco, o pobre, o rejeitado, o marginalizado, você é comunista. Mesmo que você faça isso por causa do Evangelho dentro de ti, te apaixonando, te comovendo, te compungindo, não interessa, nós estamos vivendo uma dualidade semelhante e uma polarização igualmente estúpida e perversa nos dias em que a gente vive, não apenas no Brasil, mas no Ocidente inteiro da Terra e num pedacinho do Oriente também. Pois bem, a vida dele acabou. E eu fiquei ali meditando um pouco e pensando em outras pessoas que eu conheço cuja vida também acabou por coisas que não eram verazes, mas que eram tramas muito bem montados, muito bem engendrados,
onde não havia nenhum interesse de esclarecimento. Isso me remeteu para uma situação diametralmente oposta. Logo depois daquilo, a Adriana estava falando no telefone com a irmã mais velha dela, minha cunhada, Paula, e a Paula estava dizendo, bota aí na Globo News que o pessoal aí que matou a Marielle está lá, que foi entregue, está todo mundo indo no avião da Federal, vão já descer por aí e tal. Aí eu botei lá para ver o pessoal descendo ali a escada, aquela história que a gente já conhece há muito tempo, e, de certa forma, algumas coisas podiam ser surpreendentes, outras nem tanto. Eu tenho amigos entranhados no intestino grosso do jornalismo que me contam histórias antecipadamente. Eu acabo sabendo de um monte de coisas quietamente, só esperando o dia do acontecimento, mas sei que vem por aí a cavalo, e isso aqui não esgotou, ainda tem mais coisas a aparecerem, não tenho a menor dúvida disso. Falei, essa aí é, todavia, uma trama que não é uma invenção, não é uma construção, não é uma fábula. Infelizmente, tragicamente, horrorosamente, carrega todos os indícios da factualidade mais impensável e feia e horrenda e maligna e demoníaca e desnecessária em todos os sentidos. Fiquei ali vendo com a Adriana, eles descendo, e aí, de repente, eu me lembrei dos Salmos. E comparei o Simonal, que entrou numa fria por causa de bravata, de não controlar a língua, de querer tirar onda, de se mostrar superior, de vítima do seu próprio narcisismo, querendo dizer que ele estava acima do bem e do mal, acabou oferecendo material para se enredar, para se enlaçar. Embora não fosse facto o que ele era acusado de ter praticado. E, comparativamente, vendo aqueles indivíduos chegando aqui e sabendo das histórias anteriores, esperando o tempo dessa manifestação, embora já houvesse todos os ecos de corroboração anterior, dizendo lá, no caso do Simonal, foi uma construção inventiva, fruto do pecado da bravata dele, só isso. Mas ele não tinha nada a ver com aquilo do que o acusavam. Aqui, todavia, houve 6 anos de bom encobrimento. Alguns muito bem informados até sabiam, com o nome e tudo. Mas se esperava o dia e a hora. E começou agora a engrenagem a fechar o seu sistema. Isso é fato. Comparando a não factualidade de um caso com a factualidade do outro, me lembrei dos Salmos e falei, se tem um lugar onde a gente encontra uma quantidade enorme de afirmações sobre conspiração, é nos Salmos. E a gente até, eu já, muitas vezes, quando era muito jovem, me perguntava por que tanta conspiração nos Salmos. Até que também já há muitas décadas atrás, eu próprio concluí, porque esses salmos não foram escritos por homens simples do povo. Entre as pessoas simples do povo existem conspirações, mas tem muito menos conspiração na padaria do que no Palácio do Planalto. Tem muito menos conspiração no bar, no boteco, do que na Assembleia Legislativa, de qualquer instância. Tem muito menos conspiração num jogo de sinuca do que você encontra nos corredores do poder, em todos os níveis, em todos os ambientes. E os salmos são eminentemente textos
de produção da corte. Da corte. Ou é Davi, fugido, escondido nas cavernas, na gruta de Adulão, nas regiões de En-Gedi, nos vales do Jordão, nas cavernas do Negueb, em todos esses lugares do sul de Israel, mas o quê? Como um fugitivo marginal? Não, como um exilado político salvando a sua pele de uma conspiração de natureza monárquica do rei Saul. Então era uma questão política. Tinha alguém que o odiava, queria acabar com ele, tinha ciúme dele. E ele vê as conspirações, como pessoas são contactadas no país inteiro, informantes são remunerados para dizer onde ele andava. Toda hora ele diz, são muitos os que conspiram contra a minha vida, ó Senhor, que querem me devorar vivos. Eu tenho que fugir da própria sombra. É uma quantidade enorme, enorme de conspirações. Que se não fosse o ambiente da corte, a gente ia dizer que Davi era um grande paranoico. Se ele fosse só um cara, habitante de Belém, um pastorzinho de ovelhas, com todo aquele mundo de conspiração na cabeça, eu diria internem. Mas considerando quem ele era, o ambiente, as adversidades, as ameaças, os inimigos, Saul, os filisteus, todo o povo de Israel que não tinha aliança de coração com ele e que queria, de algum modo, agradar ao rei Saul e que se vendiam e se deixavam subornar, sabotar para entregá-lo, e foram em quantidades enormes, e até pessoas da proximidade mais íntima dele que vieram a fazer isso, o que o deixou absolutamente perplexo. Aliás, é uma palavra que ele usa muito nos Salmos, perplexo, perplexo. De vez em quando você o encontra dizendo, estou perplexo, minha alma está perplexa, porque ele se chocava dizendo, não é possível, é um estilo de salmos do tipo até tu, Brutus, que de vez em quando ele vê gente muito íntima. É ele quem diz no Salmo 22, aquele que se assenta na minha mesa, que come do meu pão, que bebe do meu vinho, é quem contra mim levanta o seu calcanhar. Tão próximo dele que estava e tão comum na corte. Na corte, quem já andou perto da corte é que sabe que tem que prestar os olhos, abrir os olhos, porque é cobra engolindo cobra, não há amizades, não há confianças, não há certezas, tudo depende, tudo é circunstancial, e a gente mora, afinal de contas, em Brasília. Por mais quietinhos que vocês estejam, tem uma quantidade enorme de gente aqui que presta serviços para autoridades bem posicionadas no âmbito da Constituição ou do Estado, ou do governo, ou de qualquer outra instância, para saber exatamente como um dos pré-requisitos mais fundamentais para quem ocupa uma posição dessa é sigilosidade, é privacidade, é silêncio e é discrição. Porque, do contrário, o que circula o tempo todo é trama, é conspiração e é oportunismo de maneira perversa para ser praticado. Aí eu fui para os Salmos, tudo isso é uma viagem que durou não muito tempo, mas a minha mente foi, e aí eu me lembrei de mim, de um dia, acho que há uns 7 anos, mais ou menos, em que, e a minha mulher, deixa eu abrir um parênteses, sabe, se tem uma pessoa que não vive com nenhum tipo de conspiração na cabeça, sou eu.
E ela até às vezes me dá uma sacudida. Porque eu não vivo. Se você quiser conspirar comigo, fique contra mim, fique à vontade. Deus te abençoe na sua conspiração. Você não consegue tirar um dia de paz, 30 segundos de reflexão minha a respeito da tua dedicação ao meu mal. Eu passo incólume, vivo assim, numa paz extraordinária. Vou atravessando o mundo, os mares e os oceanos da existência em paz. Quem quiser que se dedique, chame Satanás para ser seu parceiro, porque eu estou andando livre. E não olho para ninguém com suspeição. Será que esse cara está planejando contra mim? Ele já demonstrou que não é leal, não é fiel. Qual será o próximo passo dele? Não jogo xadrez relacional, não tento me antecipar, jogar 2, 3 casas na frente, isso não existe em mim. E eu estou na presença da minha mulher, tanto quanto estou na presença de Deus e de seres espirituais e de camadas espirituais que me assistem de dia e de noite, ante cujas realidades dimensionais eu não minto, e nem para mim. Não vivo assim. Nunca vivi, nem viverei. E aí está um dos meus maiores tesouros na vida, uma das maiores graças da minha existência. É essa paz. Agora, eu sou informado de coisas para todo lado e não quero nem saber. Já houve governadores que botaram uma quantidade de gente, eu fui seguido por um carro que o governador do estado do Rio de Janeiro, à época, não vou nem dizer quem é, que já passou, já até morreu, botou 4 anos, um grupo de pessoas me seguindo de dia e de noite. Todos os meus telefones eram grampeados. Tudo que eu dizia era ouvido. O pessoal me perguntava, você não tem medo disso, não? Eu digo, não, é só falar tudo certo. É só falar o que eu penso, e é só pensar como eu sinto, e o que eu sinto não é mal para com ninguém. Então, eles não vão nunca me flagrar dizendo mal de ninguém, porque o mal não está me habitando assim. Podem me gravar o tempo inteiro. Foi forte essa, né? Pois bem, e vivi em paz. E aí eu vou poupar vocês de uma história que não interessa para eu chegar nesse dia, 7 anos atrás. Já tinha acontecido tanta coisa. A gente tinha mudado para Brasília em 2004, no ano que meu filho Lucas morreu. A gente começou a vir para cá em julho daquele ano, começamos o caminho da graça ali no La Salle. Eu já tinha atravessado lutas e guerras e cruzadas e diabos e demônios variados, igrejados, políticos, de toda a natureza que você queira. Eu tenho até cansaço de descrever a quantidade. Eu, quando vejo esse pessoalzinho aí assustado com um comentário que alguém fez, ai, meu Deus, comentaram contra mim, estou me sentindo tão inseguro. A minha mulher sabe que eu tenho que nem ler, porque eu digo, não é possível, só tem frouxo. Na hora que o bicho pega, e se pegasse, eles iriam sair correndo para sempre, não iam voltar nunca mais. Porque eu sei o que eu estou lhes dizendo e eu sei quando o bicho pega. Eu sei o que é a ameaça de morte real, concreta, desde que eu tinha 16 anos de idade eu recebi a primeira, a segunda e a terceira. Então, eu sei como é que isso funciona. E sabe o que eu sinto a respeito? Nada. Paz. Especialmente depois de Cristo em mim, paz,
que excede a todo entendimento, e uma inabalabilidade, uma segurança brutal, que tem nele o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu em quem eu confio. E aí, em 99, houve uma grande trama política no Brasil, que eu nem creio que ela foi urdida pelos que se tornaram os protagonistas visíveis, políticos, públicos e divulgados delas. Na realidade, eu sei, depois de um tempo eu soube, foram 3 indivíduos fora do Brasil que urdiram a malignidade inteira e acabaram me botando no meio daquele negócio só porque eu era a única pessoa publicíssima e que não tinha vínculo político partidário com nada nem com ninguém, e era a pessoa de todos eles. Depois da morte do Betinho, a mídia me elegeu para ser a reserva ética e moral do país, o cara mais respeitado da nação. Aí bota esse cara no meio dessa confusão, porque ou essa mentira emplaca, ou então ele não tem defesa e vai sofrer sozinho. Bom, a mentira não emplacou e eu fiquei nu, com a mão no bolso. Fui o último a ser informado do que de fato estava acontecendo. Se você me perguntasse o que está acontecendo, eu sabia muito pouco o que estava acontecendo, só sabia que eu tinha virado o centro de convergência de todas as coisas a respeito daquilo. Batizaram isso com o nome de Dossiê Caimã, em 1999. Longa história que merecia um livro grosso. Mas eu não sei nem se eu terei paciência para ser a pessoa a escrever esse livro. Quem sabe outro faça. Pois bem, e eu segui com a minha vida. Houve um processo movido contra mim por uma coisa tola, que nunca teve consequência nenhuma no Brasil, que era um processo de calúnia e difamação em tempo de eleição política, o que a Constituição já proíbe que tenha consequências. Pode até entrar com o processo, mas ele é inconsequente. E aí o meu advogado era um dos indivíduos mais eminentes do país e amigo meu, que eu tinha casado e batizado, meu irmão querido, falou, vira a cabeça para lá, nem pensa no assunto, deixa que eu cuido. Cuidou, de novo, e aí a gente mudou para cá, ele disse, bota uma representação lá. E um amigo meu, que ainda há pouco até me escreveu, dizendo, estarei hoje lá, não estou vendo você aqui, mas teve um papel importante quando eu mudei para cá. Ele chamou um advogado que trabalhava com ele e falou, ó, eu vou te dar um valor antecipado para você ficar olhando o correr desse processo inócuo do reverendo Caio na Justiça Eleitoral. E ele disse, pode deixar que eu cuido. E eu já não estava preocupado mesmo. O negócio ficou lá, passaram-se anos, uma década e meia. Sabe quantas vezes eu pensei no assunto? Perguntem a Adriana, como eu dormi preocupado, como eu voltava e dizia, ai meu Deus, aquele assunto, como será que está? Olha, honestamente, eu esqueci. Minha consciência estava tão tranquila, tão em paz, tão sem dívida, tão limpa, tão serena, tão pacificada, e aquilo era de uma irrisoriedade tão horrorosa, que eu deixei para lá. Conversei umas 4, 5 vezes com a pessoa, quando ele me visitava, o advogado que gostava de bater papo comigo sobre outros temas, eu perguntava, e lá, o negócio, aquilo ali, esqueça, reverendo, bobagem, tudo bobagem, na vida é tudo vaidade, correr atrás do vento é bobagem. Tudo bem. Até que há 7 anos,
sem saber de primeira instância, segunda instância, nem em todas as instâncias, nem spas, nem nada. Quando eu era jovem, instância era tipo um spa, para onde você ia descansar. Então, eu vou entrar no ar, lá no estúdio da minha casa, papo de graça, eu e o Braulio, contagem regressiva, 10, 9, 8, tal, que vocês não assistem daqui, mas lá dentro toca para mim, para eu saber a hora que entra no on. Quando eu vi a minha filha caçulinha, que hoje não está aqui, esposa do Tiago, a Juliana, caçulinha de 41 anos. Então, veio correndo, pai, não entra no ar não, não entra no ar não. Aí eu falei, porque para. Tem um carro preto grandão aí na frente e tem uns homens com um papel na mão que pediram para o senhor parar tudo que eles querem ver o senhor. Aí eu falei, segura aí. Aí levantei, fui lá, bom dia, tudo bem? Aí olhei, tinha um rapaz jovem, de uns 30 e poucos anos, chorando, os olhos claros e chorando, com um papel na mão assim, enfiando pela grade da minha casa. E um outro mais velho, zangado, injuriado, falando palavrão, dizendo esse país, né, e anarquizou o país, com tanta gente para a gente prender, a gente vem aqui prender o senhor. Aí eu fui informado que eles estavam lá para me prender, porque eu não tinha nem lido ainda o papel. Aí eu falei, vocês estão aqui para me prender? Coisa mais ridícula. O senhor não tem advogado, não? Eu falei, supostamente tenho. Aí eu falei, por quê? Porque chegou lá uma ordem há 3 meses atrás, e a gente atrás desse advogado, e eu falei, eu estava viajando para o exterior com um grupo, fiquei muito tempo fora. Pois é, mas ele foi notificado, ele tinha que aparecer. Nunca apareceu e ninguém queria vir aqui, porque todo mundo o ama lá. Está cheio de filho na fé lá que o senhor tem. Ninguém queria vir aqui, todo mundo conhece o senhor como homem de Deus, até que a gente tirou ontem no palitinho. E aí coube a nós dois, vimos aqui para essa tarefa horrorosa. Falei, não, e o rapaz chorando, a minha mãe não vai me perdoar, nem o meu pai, meu Deus, eu cresci lhe ouvindo. Eu falei, calma, meu filho, abri o portão, entrem aqui. Fui avisar a Adriana, tadinha, quase morre do coração, e falei, vamos preparar umas roupas, porque dizem que lá tudo tem que ser branco, cueca branca, sandália branca, tudo branco, na papuda, tudo branco. Na papuda. Devia ser tudo, sim, preto, né? Ou outra cor, roxo. Mas tudo branco na papuda. Aí, bota aqui em qualquer saco. Vamos lá, não tem tempo não. E vamos servir um cafezinho para os rapazes. E lá, aí o moço não parava de chorar. Aí os meus filhos chorando. Aí ligaram para um, ligaram para outro. Todo mundo preocupado. 3 moram aqui, 3 no Rio. Logo, um dia depois, talvez, um do Rio veio, que era o que podia, deixa eu ver se isso, quando eu falo mais alto, se ele dá essas enlouquecidas. Pois bem, veio, tem que dar um intervalo, veio, interessante, só não pode dar intervalo, fala em sequência que ele não aumenta. E aí, pois bem, todos os filhos, a gente tem uma filha advogada que foi logo se empenhando, correndo, mobilizando as colegas, as amigas, os amigos, todo mundo, para todo lado, e eu numa paz, sabe aquela paz que excede a todo entendimento? Mas uma paz enorme, entrei no carro. Aí eles me trouxeram direto para a superintendência aqui da Federal, batendo o maior papo. E o rapaz chorando. Quando nós entramos, tinha um moço baixinho,
Aí disseram, é ele que vai fazer a sua ficha. Ele, eu não! Não vou entrar para a história fazendo ficha do reverendo, não. Se eles quiserem, façam a ficha dele, eu não faço. Aí ele me falou o nome dele, era o nome de um dos meus filhos. Eu falei, cara, eu nunca mais vou esquecer teu nome. Dei um abraço, um beijo, ele carinhoso comigo. Falou, vamos levar logo o senhor para o tal do corpo de delito. Aí lá fui eu para o corpo de delito. Sai, não é lá dentro, vai para outro lugar, corpo de delito. Chega lá, eu já fui tirando a roupa, né? Corpo de delito, fazendo striptease. Fui logo tirando, querendo tirar a camisa, abrindo aqui a calça. Aí, não, ninguém quer ver o senhor nu. Ninguém quer ver o senhor nu. Deus me livre de ver o senhor nu. Isso aqui tudo é um absurdo, é só uma formalidade. Eu falei, então tá. Aí assina só aqui, que está tudo certo. Eu falei, tá tudo certo. Voltei para lá. Aí esse pequenininho que não quis fazer a minha ficha falou, vem que eu vou lhe arranjar um lugar bom para descansar. Aí me levou, tinha um sofá gostoso, um ar-condicionado. Aí eu olhei pelo vidro, vi o governador, o vice-governador, um monte de outros presos lá, que tinham acabado de ser presos. Aí eles olharam assim para mim, me deram um adeus, eu peguei e dei adeus para eles. E aí eles lá num calor danado, eu num fresquinho, gostoso. Aí dormi umas 4 horas. Vocês vejam como eu estava aflito. Dormi umas 4 horas. Quando eu abri os olhos, ela estava lá fora. De dentro para fora você vê tudo, de fora para dentro não, porque o vidro é espelhado. E a bichinha lá chorando, com os nossos filhos, todo mundo em volta, várias pessoas do caminho em volta dela lá, todo mundo aconchegando. Aí vem um rapaz do caminho, querido, ele, a esposa. Aí, reverendo, o senhor não quer gravar um áudio para eu levar para a Adriana ouvir a sua voz? Porque o senhor está vendo ela, mas ela não lhe vê. E não pode ligar daqui para fora, é proibido. Aí eu gravei um áudio para ela, todo meigo, mandei para ela ouviu lá. Aí ela mandou um para mim, ele teve a gentileza e a concessão de todos, de deixar o áudio entrar, ela, meu amor, enfim, aquelas coisas que só marido e mulher dizem um para o outro. E aí, eu querendo apressar o negócio. Falei, olha, eu queria ir ao banheiro. Aí me levaram ao banheiro, quando eu saí, um cheiro de jasmim. Toda a Polícia Federal enjasminzada. Aí eu falei para o moço, que eu toda hora quase falo o nome, porque é o nome do meu filho, e eu falei, mas fulano, como vocês conseguem fazer a Polícia Federal inteira ficar com esse cheiro maravilhoso de jasmim? Aí ele falou, não, reverendo, aqui não tem cheiro nenhum de nada. Quando eles fazem uma limpeza aí de manhã, fica um cheirinho assim, mas acaba logo. O senhor está sentindo? Mas eu estou sentindo tudo. É jasmim para todo lado. Entrei no banheiro, era jasmim. Fui lá no mictório, o mictório exalava jasmim. Imaginem só. Nem na Suíça é assim. O mictório voltando com jasmim para as minhas olfatividades. Aí eu saí, que coisa linda. Aí ele falou, deve ser milagre. Deve ser só para o senhor. Aí eu falei, me leva de novo para aquele sofá gostoso. Aí esperei mais um pouco lá, chamei o pessoal de volta, falei, estou perdendo muito tempo aqui. Não, a gente está esperando o seu advogado, que se ele fizer um documento, o senhor não tem que ir para a Papuda. É tão básico. Isso não existe no direito brasileiro. O senhor está inaugurando um caso, uma era. Isso não existe. Aí eu falei, alguma coisa me diz que ele não vai chegar. Então, já que ele não vai chegar,
eu prefiro ir para Papuda cedo, com luz do sol, para pelo menos eu entrar e escolher o meu lugar. Aí eles pensaram, tá bom, então vamos lá. Eu estou chateando vocês? Eu não quero chatear ninguém com isso, contando essa história. Aí entramos lá, 6 meninas para me registrarem já na Papuda. Aí quando eu entrei, 4 vieram assim, o que o senhor está fazendo aqui? Aí eu falei, minha filha, eu vim para passar uns diazinhos aqui, fazer uma missão aqui na Papuda. Aí elas começaram a chorar, uma delas disse, eu acabei de lhe assistir, a outra disse, eu assisti hoje de manhã, minha mãe e meu pai não perdem o senhor. Meu Deus, o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, fique em paz, mas preenche logo a minha ficha, porque eu quero entrar com luz. Senão a gente conversa muito, eu vou entrar com escuridão, e eu quero ver que chão é que eu estou pisando lá dentro. Aí fizeram, aí vieram 4 carcereiros para me levar. Aí vieram os 4, todos novinhos. Um deles tinha uns olhos verdes, gritantemente verdes. E eu olhei para ele, ele começou a chorar, derramar lágrimas, botou a cabeça no meu peito, o carcereiro. Perdão, eu me converti com o senhor quando eu tinha 7 anos de idade em Anápolis. Como é que eu vou levar o senhor para a cadeia? Eu falei, meu filho, cumpra o seu ministério. Essa é a sua tarefa, pode me levar. Você não está me prendendo, ninguém está me prendendo, ninguém tem o poder na terra de me prender, ninguém. A gente se prende aqui, e aqui eu sou o homem mais livre do mundo. Pode me levar. E os outros foram conversando, todo mundo tinha uma história comigo, o pai se converteu comigo, a mãe, não sei quem, contando. Um caminhozinho de 150, 200 metros, coube tanta história. Aí chegamos numa tal de ala dos vulneráveis, que o senador Luiz Estevão tinha construído, e que a mídia divulgou, que era quase um hotel de 5 estrelas, tudo mentira. Assim, um lugar simples, banal, frugal, corriqueiro, como qualquer presídio deveria ser. Nada especial. Só não era aquela coisa de masmorra podre com água caindo para todo lado. Tinha uma limpeza humana minimamente digna lá. Aí disseram, é aqui que o senhor vai ficar. Aí eu entrei, falei, pois não, podem fechar a cadeia. Aí eles não queriam, não, a gente não fecha. Não, a gente não fecha. Falei, meu filho, fecha. Não, ninguém vai carregar o peso na consciência de ter feito assim. E ouvi aquele plac do senhor aí dentro. Falei, então não tem problema. Meti a mão e plof, me prendi. Falei, e agora? Aí um deles enfiou a cabeça pela grade, ficou só um tantinho da cabeça para dentro, esse dos olhinhos verdíssimos, chorando, falou, ora por mim, põe as mãos sobre mim, e ora por mim. Aí eu orei, aí veio o outro, ora por mim também, começaram a enfiar as cabeças lá. Eu fui orando por todos, eu digo, agora vão. E eu com um papel na mão, papel do ofício da prisão. Aí quando eu virei, eu dei de cara com o construtor do presídio, que estava preso lá, né? Aí ele olha para mim e diz, reverendo, o que o senhor está fazendo aqui, reverendo Caio? Não é possível, o senhor não. Eu falei, eu sim. Aí eu dei o papel para ele. Ele chamou todo mundo, havia vários da Lava Jato lá, né? E os outros todos eram idosos, que tinham sido presos por acusação de molestamento sexual, pedofilia,
e essas coisas assim, gente que não podia ficar com o resto do contingente, sob pena de serem eliminados. E todos idosos, muito idosos. E éramos uns 80 ali. Lava Jato e os outros. Aí veio logo todo mundo da Lava Jato para cima de mim, né? E o nosso amigo querido lá, mostrando a pena, todo mundo, isso é um absurdo, isso não existe, isso não existe. E riam, não é possível, tom de gozação agora. Eu falei, não é gozação não, tanto é que eu estou aqui dentro. Aí vieram os carcereiros, deram a xepa, que é aquela... Alguém aqui já comeu xepa de prisão? Você tem que ter disposição, aquela decisão de dizer obrigado, Senhor, e cair de boca, e pronto. Não pode ter escrúpulo de natureza nenhuma. Come com banha, com gordura, com lá vai e vem tudo, aquele arroz papado, é um negócio que só Deus sabe, mas se você determinar que aquele é o pão nosso de cada dia, você vai acabar comendo até com prazer. Como eu comi, minha mulher me viu, me atolando lá na comida, tinha muito preso, deixando pela metade e eu raspando lá no fundo. Sei lá que horas eu vou comer de novo, né? E comendo, e dando graças. Aí vem os carcereiros e dizem, olha, só porque o senhor chegou hoje e o contingente está alvoroçado, todo mundo quer ouvir o senhor pregar, nós não vamos fechar o presídio 6h30, a gente vai dar uma folga até 8h30, mas não falem para ninguém. Aí lá reuniram-se todos comigo, eu preguei 2 horas e pouco a palavra, e choraram, e vieram à frente, eu orei. De manhã cedo, fui lá primeiro para o lugar, aí não tinha um leito para mim, um deles desceu do leito, foi dormir no chão. Eu falei, não, senhor, eu durmo no chão, eu vou sair rápido daqui. Isso é bobagem, eu vim aqui para testemunhar o Evangelho, eu tenho uma finalidade. Não, senhor, o senhor vai dormir no meu lugar, eu vou dormir no chão. E ele tinha a minha idade, eu falei, amigo, não é justo. Ele falou, não pode subir. Arrumou lá um paninho para ele no chão, e acabou, eu fiquei aconselhando o grupo da cela, que comigo eram 7, até 3h30 da manhã, e tinha que acordar às 6 horas para comer a xepa, senão ficava com fome. Às 6 horas lá vou eu para a xepa, quando eu acabei a xepa, todo mundo de novo, nosso reverendo está aqui, pregação o dia inteiro. Aí eu preguei até 6h30 da tarde, e orava, todo mundo fazia fila. Aí a biblioteca virou um centro de aconselhamento, porque tinha uma bibliotequinha lá, que o nosso companheiro que fez, botou alguns livros até interessantes de ler, e o pessoal estava lendo, e virou meu escritório, e um deles se tornou meu secretário, que faleceu há 2 meses, um querido da minha idade, falou, você é seu secretário. Aí ele ficava, entra você. Então, fulano já passou da hora, o reverendo tem mais gente esperando na fila e tal. E eu fui atendendo, era o tempo todo, quando acabava, pregação pública. Até a hora de pregar, de ir para a cela. Na cela, atendimento até 2, 3 horas da madrugada. E foram 3 noites e 4 dias. Na segunda para a terceira noite, a Adriana foi lá, durante a tarde, com meu filho Davi, passaram um dia inteiro vendo a dinâmica dos carinhos, dos respeitos, e eu entrei com um cabelo maior do que esse, o que é proibido, com uma barba maior do que essa, o que é proibido, e ninguém tocou no meu cabelo. Ainda houve um mais experiente na casa que disse, o senhor quer um conselho? Eu cheguei aqui com cabelo grande, barba grande, fui para a solitária.
Então não espere que eles façam alguma coisa. Eu falei, ninguém vai fazer nada comigo. Aí a minha mulher chegou lá na sexta-feira, foi logo com o homem que cortava o cabelo, deixa eu lhe fazer um anúncio. Eles estavam jogando lá um xadrez, né? Não toque no cabelo do meu marido nem na barba dele. Não toquem. Assim como uma autoridade poderosa. Não ouse tocar. Aí ele ficou olhando assim. Ah, tá bom. E a nossa filha Bruna, com outros trabalhando, abriram o Tribunal Eleitoral de São Paulo no sábado para emitirem uma ordem de soltura. E eu estou lá pregando. Quando eles viram chegar o sábado, e eu não tinha saído ainda, nem o advogado tinha aparecido até a sexta-feira. Quando ele chegou dizendo assim, fé em Deus e avante. Eu achei muito engraçado. Eu já estava lá há quase 3 dias. Fé em Deus e avante, reverendo. Falei, amém, meu irmão. Mas fica tranquilo que eu já estou para sair daqui. Aí, pois bem, quando eles viram o sábado chegar e eu estava lá ainda, eles vibraram. Aleluia, Deus ouviu nossas orações. O senhor vai ficar pelo menos até segunda ou terça-feira, glória a Deus, pregando a palavra para nós, que coisa abençoada. Aí eu falei, amém, se ficar até segunda ou terça ou mais, eu na realidade tinha me preparado para ficar pelo menos 1 mês, se fosse o caso. Falei, eu vou entupir isso aqui de evangelho. Vai sair pelo ladrão o evangelho. Mas foram me botar aqui, vão ter que viver com as consequências. É evangelho que eu suo, que eu exalo, que eu vivo. Aí eles estavam animados quando a Bruna, junto com a diretora do presídio, abriram uma janela que ninguém normalmente tem acesso a ela. Ela sacudiu o papel assim. Paizinho, olha aqui, o mandato de soltura, daqui a 1h30 você já pode sair. Aí o pessoal, não, foi aquela tristeza. Aí o meu amigo, que foi quem construiu a prisão, eu digo amigo porque a cadeia faz todo mundo virar irmão, é assim, da noite para o dia. Só não sabe disso quem não tem essa experiência, mas como eu tenho desde 18 anos, indo para pregar, e passei a vida inteira entrando em todos os presídios, os piores do Brasil para pregar, há uma irmandade só pelo fato de você ter a coragem de ir lá e se importar. Aí ele falou, gente, nós vamos perder o nosso reverendo, então vamos reunir, fazer o último culto desse período. Aí vieram todos, eu preguei, e a Adriana do lado de fora, com os filhos, todo mundo ansioso, passou 1h30, passou 2 horas, estava indo para a 3ª hora e eu pregando, até esqueci que eu estava livre, que eu podia ir embora a hora que eu quisesse. Meu Deus, coitados, vão ficar sem palavra, até que alguém gritou lá de fora, tá bom, vem. E eu saí, e ela fez uma brincadeira, botou uns cones na hora quando abriram a porta para eu sair, já que eu tinha demorado tanto a sair, ela encheu de cone e ficou na minha frente assim, falou, agora você não sai mais, você não estava aí passando o tempo. Eu falei, pois é. Dei-lhe um beijão, fui para casa com os filhos e estou aqui. Nenhum pós-traumático, nenhum susto, nada. A única coisa que aconteceu, sabe o que foi? É que 2 dias antes de eu ir para lá, ela me viu andando pela varanda do 2º andar da nossa casa, à noite, andando e orando, e ela veio, me abraçou por trás e me falou,
por quê? O que é que está acontecendo, meu amor? Eu falei, eu não sei. Eu estou para cumprir uma missão que eu não sei qual é, mas que vai ser demandada de mim a qualquer momento. E eu estou com essa angústia de que eu não sei que missão é essa, mas ela vai ser demandada e colocada de mim para eu cumprir. E aí, 2 dias no máximo depois, aconteceu tudo o que aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do texto. Texto de 2 aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. 2 aos Coríntios 2, 14. Prestem atenção, olhem para mim, todos vocês, olhando bem para mim. Quem não estiver com a Bíblia para olhar, preste atenção em mim e ouça a minha voz. Paulo, no contexto antecedente, está dizendo que ele tinha sido muito bruto, muito veemente com uma pessoa que tinha pecado horrivelmente lá na igreja de Corinto, mas que ele foi superlativo na condenação e se arrependeu e mandou dizer à comunidade que diminuísse o agravo daquele indivíduo e que todos o consolassem, o perdoassem e o incluíssem e o abraçassem, porque ele mesmo, Paulo, reconhecia que ele tinha pesado muito na mão no que ele tinha dito na primeira epístola a respeito desse indivíduo. Aí ele prossegue e ele fala de como ele chegou em Troade, que é onde estava Troia, está no distrito de Troade, até hoje na Turquia. Ele chegou em Troia e não encontrou a Tito e ficou intranquilo e prosseguiu para Macedônia. Embora ele sentisse que ali em Troia uma porta para a pregação do Evangelho tinha sido aberta a ele, mas que ele não teve paz para ficar lá sem Tito. Por isso ele se despediu e foi para Macedônia, e o verso 14 começa assim. Prestem atenção. Eu termino em 10 minutos, 15 no máximo. Me ouçam. Graças, porém, esse porém é evocativo, chama tudo que está no contexto antecedente para dentro da sequência lógica descritiva. Graças, porém, apesar disso tudo, da tristeza, da insegurança, de não ter sentido paz para ficar em Troia, em Troade, sem Tito, de ter desperdiçado a porta aberta, de ter tido que ir para Macedônia para me pacificar, graças, todavia, ou porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você podia repetir isso comigo? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo, repita, sempre nos conduz em triunfo. Não é de vez em quando, é sempre. Agora, depende de quem você é sempre. Paulo diz isso porque ele é sempre a mesma pessoa, com a mesma coerência, com os mesmos compromissos, com o mesmo compromisso de perdão, de justiça, de colocar tudo dentro dos âmbitos, perspectivas e no diapasão da correção da verdade. É isso que ele é e é isso que ele depois vai dizer mais adiante no verso 17, quando ele explica quem ele é, ele diz, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, vendendo o Evangelho, relativizando o Evangelho, fazendo do Evangelho fonte de lucro. Eu não, de jeito nenhum.
Tenho minha consciência limpa em Deus, de quem eu sou e como eu vivo. Também não ando mercadejando o Evangelho, que ainda mais, e querendo oferir lucros com o Evangelho. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus e com toda a sinceridade da parte de Deus. Esse tipo de gente, que é quem também antes diz, perdoem-no, porque eu já o perdoei, e vamos trazer perdão para aquela circunstância na qual houve uma exacerbação, para que, ele diz, Satanás não alcance vantagem sobre nós. Por que eu estou dizendo isso? Para determinar o tipo de afinamento, de harmonia com o diapasão do Evangelho, da verdade, que ele buscava trazer e viver no coração o tempo todo. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Agora preste atenção. Ele segue dizendo o seguinte: e por meio de nós manifesta em todo lugar. Manifesta em todo lugar. Eu contei a vocês uma história da manifestação do cheiro de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da resposta de Deus, da missão de Deus, da transformação de prisão em proclamação, em praça de divulgação, em graça de acolhimento, de misericórdia. E quando eu saí de lá, tirei 13. Eu fui lá para arrancar, entre outras coisas, 13 que estavam presos com os mandatos, com as prisões vencidas há algum tempo. 13. Nos conduz, nos leva em todo lugar e, através de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Repita comigo: e manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que eu recebo a vida inteira de pastor que me escreve dizendo: Caio, o que eu faço da minha vida? Porque a igreja me dispensou e eu perdi o púlpito. Agora eu não tenho mais de onde eu pregar, Caio, porque eu perdi o púlpito, Caio. E eu prego do púlpito. Sem púlpito eu não tenho pregação, Caio. Me dá vontade, às vezes, sinceramente, de com beijinhos espancar. Não é possível. Esse pessoal não entendeu absolutamente o poder revolucionário de quem nós somos e do que a gente carrega no peito. Esse dunamis, esse poder, essa bomba de Deus que está em nós, manifesta em todo lugar a fragrância. Literalmente lá eu senti a fragrância. Expressei a fragrância e senti a fragrância inexplicável. E não é disso que Paulo está falando, mas no caso que eu narrei, foi uma consolação do Espírito Santo trazendo alegria para o meu coração, a fragrância do seu conhecimento. Porque nós, os que vivemos assim, somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Repita comigo: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo de Deus. Pode ser também a maior caatinga de Cristo. Pode ser a putrefação de Cristo. Pode ser um pum do Tártaros, em nome de Cristo, passando pela vida. Mas Paulo diz:
quando você vive o Evangelho, com todos os conteúdos dele dentro do seu coração, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, nos que acolhem, nos que veem, nos que recebem, nos que abraçam, como nos que se perdem, nos que rejeitam, nos que hostilizam. Tanto faz, mas aonde quer que a gente vai ou vá, é impossível que seja de um lado da olfatividade ou de outro lado perverso da olfatividade, nós não sejamos o bom e provocativo perfume de Cristo Jesus na vida, na sociedade, em qualquer lugar, no gueto, no esgoto. Para com estes, para com aqueles que se perdem, nós somos cheiro de morte para morte. Eles sentem o cheiro do Evangelho em você e não suportam. Como eu já encontrei centenas e milhares de vezes na minha vida. O simples cheiro do amor, da compaixão, da bondade, da misericórdia fazem pessoas te odiarem. Basta você entrar, por exemplo, nas minhas redes sociais. Quanto mais de amor, de perdão, de misericórdia, de graça, de inclusão, de acolhimento, de não marginalização, você fala, mas aparecem pessoas te xingando, te oprimindo, te odiando. Você fala a coisa mais sublime e recebe como resposta o hálito do Tártaros, o esgoto de Paris nos dias dos miseráveis, aquela coisa horrorosa. Porque é isso que eles exalam. Como diz Paulo em Romanos no capítulo 3, o hálito dessas criaturas, dessas manifestações espirituais, vem carregado desse odor pútrido. Para com uns, é cheiro de morte. Alguém aqui já sentiu de fato cheiro de morte? 2 dias de morte? Você já ficou do lado de um defunto 3 dias? Cara, vai ficando insuportável. Hoje em dia tem limpeza, o pessoal tira as vísceras, prepara para não cheirar tão mal. Mas no passado, no tempo que inchava, que a barriga do morto ficava enorme, que era pum que vazava, era roto, era tudo que saía dos gases, e a família esperando o pessoal lá no Amazonas, então era muito comum esperar parentes que estavam vindo de barco 3 dias para sepultar o defunto. E enquanto isso você entrava ali botando tudo no nariz, porque senão era insuportável o cheiro pútrido. Cheiro de morte para morte. Mas para com aqueles outros que andam em Cristo, que exalam o Evangelho, que estão cheios do amor, da graça, da misericórdia, da fé e dessa certeza de quem é você em Deus e para a vida, você exala o bom perfume de Cristo Jesus, cheiro, aroma de vida para a vida. Aí Paulo pergunta, quem porém é suficiente? Quem se basta para isso? Isso só é possível se você souber que isso não nasce de você, em você e por você, e por causa da sua vida. Isso só acontece se você for um ser em estado de entrega, rendição e abandono sincero e verdadeiro ao amor de Deus. Porque, de outra feita, nenhum de nós é suficiente para estas coisas. E então eu termino. Porque nós não estamos como tantos outros
brincando de evangelho. Quando a gente não brinca de evangelho, mas encarna a palavra com honestidade, sinceridade, é impossível que o passar da sua vida pelo mundo, não importa onde você vá, em que lugar você seja posto, em que circunstâncias você seja colocado, a sua vida não traga essa exalação. E aí o problema não é do que se sente. Quem tem o nariz tomado pelo cheiro da podridão da morte, sente o mesmo cheiro e reclama como se estivesse sendo invadido por um odor putrefato. Isso até me lembra um presbítero que havia numa igreja presbiteriana. Eu iniciei várias igrejas no curso da vida que prosseguem até o dia de hoje. Mas quando eu deixei de ser pastor na igreja de Manaus, mudei para o Rio, deixei de ser pastor na igreja presbiteriana Betânia por causa das minhas atividades no Brasil e no mundo inteiro, eu não conseguia não fazer uma reunião, no mínimo como essa nossa aqui, nunca consegui. Adoro louvar, cantar, encontrar, beijar, cheirar e tudo isso que a gente faz aqui com simplicidade. Aí na minha casa, no bairro de Piratininga, eu comecei uma reunião que um ano depois estava lotada e a gente alugou um lugar que era uma concessionária de automóveis, que aí lotou. E era um lugar legal, cheio de água, com umas vitóriazinhas régias, peixinhos, carpas e umas pequenas pontes japonesas que você passava para entrar onde era a concessionária que a gente transformou em templo, em lugar de culto. E bem na entrada tinha uma dama da noite. Eu tenho dama da noite em casa, a gente tem, ela é forte. Quando ela está no auge dela, ela é poderosa que chega a arder a narina. Mas não é um cheiro podre, é um cheiro forte, agradável, é até muito forte. Mas não é putrefato. Aí tinha um presbítero que me seguiu lá para essa igreja, que era um cara complicado. Ele só não batia da mulher porque ele tinha uns 3 filhos fortes. Diz, respeita a mamãe, senão a gente vai ter que te desrespeitar. Aí ele se segurava, mas o bicho era tosco. E aí um dia eu estou na porta do templo, acabei de pregar despedindo as pessoas. Quando ele chega, fica assim do meu lado, fazendo... Aí eu falei, o que foi, seu fulano? Que cheiro mais horroroso. Parece cheiro de podre. Você não está sentindo um cheiro podre aqui, não? Aí eu fiquei procurando cheiro de rato, de passarinho caído, apodrecido. Falei, não. Cheiro horroroso, reverendo. Eu falei, não, só tem o cheiro da dama da noite. Então é um cheiro podre, horroroso. E eu fiquei olhando para ele. Falei, rapaz, você tem que curar o seu nariz. Porque você não sabe o que é cheiro podre. Você pode até achar o cheiro forte, mas putrefato, esse cheiro não é. Tem gente que sente o teu cheiro do Evangelho, melhor perfume de Cristo Jesus, e não suporta. Eu não aguento esse cara, porque eu não sei, mas eu odeio. Eu tenho uma antipatia. Ele chega com essa paz, com essa benevolência. Está pensando que é superior. Trata todo mundo bem. Com essa cara doce. Acolhe, abraça, aconchega, inclui. Nojento, isentão.
Agora a grande xingação é isentão. Seu isentão, toma um lado. Tem que odiar. Tem que separar o joio do trigo. Aí você diz, não, eu abraço o joio, como eu não sei. Eu abraço o trigo, e como eu não sei se o joio é joio ou se o joio é trigo, conforme Jesus disse, se o joio me abraçar, eu abraço o joio de volta também. Isentão. Todo mundo aqui entrou na do isentão, não venham me dizer que não. Todo mundo aqui entrou nessa. Ainda tem família separada até o dia de hoje aqui por causa do isentão que cobraram de vocês e vocês atenderam e cada um foi para um lado. Mas não adianta. Mesmo que você não seja um chato, se você for cheio de perdão, de graça, perdoem, diminua a tristeza, acolham, sejam íntegros, não mercadejem a palavra de Deus, sejam honestos, sinceros, pratiquem o Evangelho com amor. E Paulo, quando aludiu aqui nesse capítulo 2, verso 4, a essa imagem sobre a qual lhes falei, só para concluir, ele estava se referindo à parada da vitória dos imperadores romanos em Roma. Quando eles voltavam das batalhas, havia um processional cheio de incensos, de flores, que eram jogadas na frente do imperador, dos generais, e o povo aplaudia a vitória, e os despojos que vinham a reboque, e atrás vinham os escravos apanhando, sentindo o mesmo cheiro. Para quem ia na frente vitorioso, em triunfo, era cheiro de vida para a vida. Mas quem vinha lá atrás como escravo, era cheiro de morte para a morte. Paulo usa essa imagem do Império Romano, do processional, e diz, Deus, em Cristo Jesus, nos conduz em vitória em todo lugar. Para uns, a gente chega e nós somos cheiros de vida para a vida. Para com outros, a gente chega e nós somos cheiro de morte para a morte. Do que as pessoas têm se queixado a seu respeito? Tem gente que se queixa de você e a minha pergunta é, com razão ou sem razão? Você é cheiro de morte para morte porque você é cheiro de morte para morte? Porque o seu papo é morte, seu papo é acusação, sua conversa é juízo, é dedo em riste na cara, é isentão, se assume, odeia. Senão você está negando a fé. Se for por essa razão, você está podre e não percebeu até hoje. Agora, se você é acusado por rescindir, por exalar o cheiro da compaixão, da misericórdia, do perdão, da bondade, da inclusão, do aconchego, do abraço, do acolhimento, então louve a Deus com a sua vida, não importam o que digam de você. Agora você vai sair daqui hoje pensando nisso. Cara, você tem cheiro de quê? Lá no teu trabalho não adianta ficar com essa desculpinha. Eles me perseguem porque eu sou o único crente. Quem sabe eles te perseguem porque você é o único insuportavelmente nojento e crente, o que é quase sinônimo. Então se enxerga, meu irmão, se enxergue. Se enxergue. Já falei demais. Vamos ficar em pé.
invadiu meus dias mais.